Cacau, como cristãos que já recebemos essa revelação, como nós temos que nos comportar diante dessa realidade do final de ano? Então, a Bíblia diz o seguinte, em Efésios, capítulo 4, verso 15, e depois Efésios 5, verso 11. Primeiro diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quando nós conhecemos a verdade, nós não podemos pegar a verdade e sair enfiando como se enfia uma espada, tendo em vista destruir as pessoas. A Bíblia, ela é espada, mas não nesse sentido, não é? Então, nós não devemos nos colocar de maneira indelicada, deselegantes, e assim agredir as pessoas que creem que isso é uma prática que elas podem fazer. Sempre que nós viermos nos mover na verdade, nós temos que entender que temos que nos mover em amor. E a Bíblia diz, na verdade, que a gente tem que estar lá em 1 Pedro 3,15, preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que é em Cristo. Se alguém nos perguntar por que nós não celebramos o Natal, de maneira mansa, nós vamos expor. Não é só porque a Bíblia não tem nenhuma recomendação acerca de celebrar. A Bíblia, de fato, não dá nenhuma recomendação para celebrar o Natal, mas nos dá princípios para não celebrar. E qual o princípio que ela dá para nós não celebrarmos o Natal? O princípio está aqui, em Efésios 5, verso 11. Não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. O Natal são obras das trevas, do ex-luz. É uma falsa luz. E a Bíblia diz para nós não participarmos. Então, conhecendo o que a história nos diz, não é o que o pastor A, o pastor B, o que a igreja A, a igreja B diz sobre o Natal, é o que a história diz. Isso que eu falei com você estão nas enciclopédias acerca do Natal. Antigamente, como se tinha pouca globalização do ensino, para você saber o significado de certas coisas, você tinha que visitar a biblioteca, as bibliotecas famosas, porque você não tinha um amplo conhecimento. Hoje, através da internet, com minutos você tem qualquer informação. Então, nós temos a informação e nós não podemos ir contra a nossa consciência. Agora, como nos comportar com essas pessoas que têm essa informação e mesmo assim celebram? Aí é uma decisão individual de cada um, mas nós não devemos participar, porque ao nos associarmos a essas celebrações, nós estamos fazendo aliança, e aliança com as trevas. E isso vai nos colocar em aliança com o ex-Lúcifer. E isso vai destruir, interceptar a nossa comunhão e trazer prejuízos incalculáveis para nós. Porque isso está dentro daquilo que Gálatas 5 fala das obras da carne. Que nós temos que fugir da idolatria e da feitiçaria. Então essa é a verdade. Agora, como lidar com isso? Vamos falar à medida que as pessoas nos perguntarem. Mas temos que ter toda a sabedoria. Sim. Para, ao dizer não, termos a direção de Deus de como dizer não para as pessoas. Como falarmos que nós não vamos participar. Sem feri-las, né?